Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, Conversas com Meditadores. Hoje eu recebo aqui a doutora Camila Opdebeek, depois ela me corrige se eu falei o nome dela errado, que eu treinei a beça para falar o nome dela. É uma juíza de direito, uma meditadora, uma história diferente, que nós não tivemos uma semelhante até aqui hoje. Então eu tenho que começar agradecendo muito. Eu combinei com ela que eu vou poder chamá-la por você durante a entrevista para que fique mais fluido, não tão formal. Então, a primeira coisa que eu te peço, Camila, além de te agradecer demais, é que você se apresente, que as pessoas te conheçam, saibam quem está falando aqui conosco. Muito obrigado, bem-vinda. Por favor, se apresente. Muito obrigada, doutor Roberto. É um prazer estar aqui. Agradeço demais pelo convite, meu primeiro podcast. Bom, eu sou a Camila Castanho Opdebeek, que o senhor pronunciou perfeitamente o sobrenome. Tenho 51 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, juíza de direito, atualmente na inatividade. Fui professora universitária e atualmente eu sou cronista do Jornal Correio Popular de Campinas. Bacana, uma história rica, uma história diferente. Aqui no podcast já tivemos gerentes de TI, médicos, psicólogos, enfermeiros, padres, monges, muita gente, odontólogos, mas um juiz de direito, uma juíza de direito é a primeira vez. Então, que bacana, que isso dá um colorido diferente. E a primeira coisa que as pessoas vão perguntar é: como é que uma juíza de direito procurou a meditação? O que aconteceu? Bom, essa juíza de direitos, como muitos na nossa carreira, eu tinha dificuldade para entrar no sono. Meu sono, muita dificuldade para entrar no sono e um sono leve, né? É, e isso era uma questão que já me atrapalhava fazia muito tempo, muitos anos. Até que eu comecei a tomar medicação de indução ao sono, né, o Zolpidem, e fiquei nessa medicação durante vários anos. Mas eu não estava confortável com essa situação. Eu queria ficar mais saudável sem uso de medicação. E então eu procurei a meditação inicialmente para me ajudar com a questão do sono, que incomodava demais. E eu não sabia como procurar essa ajuda na meditação, porque eu tinha tentado através de aplicativo, através de vídeo no YouTube, e não tinha encontrado. Quando foi me apresentado por uma médica amiga minha, o doutor Bruno Benites, que foi aluno seu. Ótimo, ótimo. É um instrutor, é monitor atualmente do nosso curso. Ele é ótimo. Ele é maravilhoso e ele é médico, instrutor de meditação, é uma pessoa excelente. Ele se dispôs a me ajudar de uma forma prática, objetiva, seguindo o seu método. Me indicou muitos livros e o primeiro que eu li, inclusive, foi o seu, Medicina e Meditação, que fantástico, que me ajudou a desmistificar e me ajudou muito nesse caminho. Que bacana. E como foi o começo? Como você aprendeu? Como continuou meditando? Como foi esse aprendizado? Foi fácil no comecinho, mais difícil? Foi por partes? Já começou a meditar direto? Respirou primeiro? Foi uma surpresa, na verdade, o método, porque é, eu, como acho que a maioria dos leigos, tinha a ideia de que a meditação estaria ligada a uma questão mais religiosa, mística e tal. E o Bruno me mostrou que não era nada disso, que era uma técnica, me explicou como que afetava o cérebro, a glândula, não sei o quê. E aí, pô, olha, nós vamos fazer e nós vamos começar com 12 minutos. Vou te ensinar uma técnica de respiração. Me ensinou que aquela do inspira, 1, 2, 3, pausa, 3, 2, 1. Né? E falou: ó, seu pensamento vai fugir, é normal. Depois você volta para a respiração e está tudo certo. Hum. E ele me colocou como método 1 mês nessa primeira meditação. E a gente teria um encontro no mês seguinte. E assim vamos fazendo, mês a mês, um acompanhamento com a disciplina de todos os dias eu praticando pelo menos 12 minutos. E hoje já estamos o quê? Com quanto tempo? Hoje faz 1 ano e meio que eu pratico a meditação diariamente.
não pulo nunca, mesmo viajando, em qualquer situação eu dou um jeitinho de meditar, seja antes de dormir, seja ao acordar, ou em alguma pausa durante o dia. Em algum momento eu arrumo o meu jeitinho lá de fazer. Ah, que bacana. Se fala muito em benefícios, meditação, né? Os estudos falam em muitos benefícios, mas cada pessoa tem uma história. Isso varia um pouco de pessoa para pessoa. No seu caso, quais foram os dois ou três principais benefícios que você diria que a meditação teve para você? Excelente pergunta. Então, o primeiro, indubitavelmente, foi a questão do sono. Com mais ou menos uns 3 meses de meditação, 3, 4 meses, eu já parei a medicação, fui parando gradativamente e consegui me livrar 100%. Já faz praticamente um ano que eu não tomo nenhum indutor de sono. Então, isso é fantástico. Fantástico, né? Fantástico, é. E também o segundo benefício físico notável foi eu resolver a questão da minha hipertensão, que eu sou hipertensa, desenvolvi hipertensão há uns 6, 7 anos e eu precisava de 2 remédios diariamente para controle da pressão. E eu comecei a perceber, há uns 7 meses atrás, mais ou menos, que eu tinha uns episódios que eu me sentia meio zonza e tal, e comecei a ver que era pressão muito baixa, imagina. E aí eu fui tirando, conversei com o cardiologista, tirei uma das medicações, depois tirei a segunda, e de lá para cá já faz 6 meses que eu não tomo nenhum remédio para controle de pressão, eu meço semanalmente, eu tenho aparelho em casa, 2 vezes por semana, pelo menos, e a minha pressão é 11/7, no máximo 12/8, regularizou totalmente a pressão. Incrível, incrível. Você sabe que mesmo os cardiologistas, que são instrutores, tem cardiologista que fez formação de instrutor de meditação comigo. Eles falam que eles contam nos dedos os pacientes que realmente conseguiram largar totalmente o antihipertensivo, que a maioria consegue reduzir, mas poucos têm tanta disciplina e tanta prática para largar, além de que varia, né? Biologicamente, tem uma diferença de uma pessoa para outra. Quem ouve esse vídeo entendeu que ela combinou com o cardiologista, então isso é uma coisa importante, né? Da gente não sair tirando a medicação por conta própria, mas é incrível como a meditação tem esse efeito regular, né? Você sabe que quando me perguntam assim, qual é o efeito da meditação, a primeira coisa que eu falo, a primeira coisa que você precisa entender é assim, decora essa palavra, meditação regula, regula o sono, Exato. regula o hormônio, ela regula. Ela não baixa a pressão de normotenso, senão a pessoa ia desmaiar, mas ela Uhum. regula a pressão. E, exato, você é um caso típico assim de que a gente pode colocar no livro, né, de regulação. A meditação foi um regulador para você. E onde entrou o loop operacional? Você já aprendeu, pelo que eu estou entendendo, usando o loop operacional, não foi? Isso, eu aprendi usando o loop operacional e que foi fundamental essa explicação do Bruno para eu entender que eu estava no caminho certo. Porque quando você começa a praticar, e a hora que você vê o seu pensamento tá, né, voando por aí, e você fala, opa, peraí, deixa eu voltar aqui para a âncora e tal. E aí você fala, será que está tudo errado? Eu perdi o meu trabalho na meditação com isso? E não, essa percepção de que você fugiu, volta e tal, isso é a prática, né? Então, entender isso ajuda muito a ver que está no caminho certo e dá estímulo para continuar fazendo. E a meditação é muito gostosa, porque você começa com essa coisa, preciso fazer, vou seguir o método, pelo menos 12 minutinhos, tal. Mas na hora que você vê, você está praticando ali 40 minutos, 50 minutos, aí você perde um pouco a conta e é gostoso, né? Então, o pensamento vai, volta, você chama de volta, respira. É muito bacana. É incrível, como você sabe que às vezes a gente ensina para um executivo, para um engenheiro, para um profissional de TI, e é até mais fácil. Para o juiz, uma juíza, é até mais fácil, porque esse tipo de profissional, esses profissionais, eles perguntam para a gente assim, como é que é? Me explica esse negócio. Aí você explica o loop, ele senta e faz. Senta e faz, e o efeito acontece.
Tem muita gente que vem com uma fantasia, uma expectativa e complica a meditação, não simplifica. E às vezes aquelas pessoas que são até mais crédulas, elas vão mais devagar, porque elas não simplesmente não sentam e operacionalizam o método. Então, o seu caso, por exemplo, foi esse, né? Típico, né? Como é que é esse negócio? Me explica. Aí Isso. o instrutor explicou, você, ok, eu vou fazer esse negócio aí que você falou. Então, esse negócio, que é o loop operacional, você faz e funciona, né? Tem E gente que. funciona, isso. É muito legal, porque é exatamente isso. Como que é para fazer? É assim? É para fazer todo dia? E o Bruno ainda me explicou o seguinte: foram várias técnicas, uma técnica por mês. Até que depois de uns 6 meses de 6 técnicas diferentes, ele falou: olha, agora você escolhe a técnica que for mais confortável para você, né? Pode fazer suas adaptações e tá tudo bem, né? O importante é você continuar praticando. E eu pratico diariamente. Então, assim, essa questão da disciplina, eu acho que é fundamental para a meditação dar certo. Muito, muito, muito importante. As pessoas falam muito, né, em saúde mental, tô mal, tô ansioso, tô deprimido, mas quando você pergunta para a pessoa assim, ok, o que que você faz efetivamente para resolver isso? Uhum. Não, não, fazer eu não faço, mas então, Exato. essa questão, a pessoa que quer alguma coisa, se instrumentaliza e faz, a diferença é muito clara. Um caso como o seu, é muito claro isso, é cristalino, que o corpo Uhum. começa a se regular. Mas falando É. sobre, vamos mudar o assunto, vamos falar um pouco sobre leveza. Nós temos, a gente sempre fala, né, que a meditação conduz a pessoa vagarosamente aí, não é em um dia, não é uma semana, mas você vai percebendo um caminho da ansiedade à leveza. Como foi essa sua história? O que que aconteceu? Isso aconteceu com você? Não aconteceu? Como aconteceu? Conta essa história para mim, que todo mundo adora ouvir essa parte do podcast. Então, essa parte é muito interessante, porque realmente ela acontece como um efeito, uma consequência natural da prática. O fato, primeiro, de eu conseguir controlar o meu sono, né? Quando dormir, onde dormir, depender da minha vontade, isso me deixa mais descansada, relaxada, e é maravilhoso, né? A prática da meditação em si, essa coisa de parar, prestar atenção na inspiração, entender um pouco do entorno, isso também a gente fica mais centrado, então traz essa, essa sensação de leveza. Você parece que a gente fica um pouco menos reativo, então Sim, né, as pessoas falam às vezes de uma forma agressiva, um negócio que você não está esperando, aí você respira, você dá um tempinho isso, a antes de, queda da né, reatividade emocional, é efeito típico, é. né? E a gente também, não sei, no meu caso, né, uma consciência maior do presente, né? Porque eu acho que a pessoa que fica o tempo inteiro pensando o que vai acontecer à tarde, à noite, dia seguinte, mês seguinte, ano seguinte, tal, ela não vive ali muito no presente. É claro que a gente tem que fazer projetos, planos, né? Mas tem que ter consciência de que o que existe mesmo, que você tem que trabalhar ali é no que está acontecendo, que é o presente, Isso. né? Então, não adianta você pensar numa viagem legal de férias com a família, se o seu dia a dia com a família está estressado, estressante, um inferno. Não. Tem que estar Sim. todo mundo feliz, em paz, convivendo bem, né? O presente tem que estar bom. E a meditação faz isso, ela traz essa percepção maior, né, do presente. Sim, é uma E, presença, um tempo de qualidade, e presença é a vida, né? O William James dizia que onde está a sua atenção está a sua realidade. E é verdade, a gente, quando se direciona, sua atenção começa a ser direcionada para o presente, sua realidade está no presente, você vive de uma forma muito mais presente. Isso é muito importante, né? Porque isso é uma questão de estar vivo. Porque se está tudo acontecendo em torno de você, e você não está ali, está projetando, está indo para o passado, futuro. Eu digo que é igual o metrônomo, nossa mente. Passado, futuro, passado, futuro. Você está igual o metrônomo, você não está vivendo, você é um zumbi.
Então, Então, a meditação dá uma dezumbizada nas pessoas, as pessoas ficam mais plenas, mais presentes. E a relação com a vida em geral, como ficou? Porque mudou alguma coisa na sua relação com a vida, de uma maneira geral? olha, então eu já estava num projeto de me desenvolver mais como ser humano. A meditação ela conseguiu abrir um espaço que até é o que eu falo, né? Ela é como se a gente tivesse uma casa bagunçada, cheia de móvel, de coisas e tal, e aí vem uma equipe da faxina, organiza tudo, joga metade fora, organiza o resto e abre um espaço. Então, esse espaço que foi aberto na minha sala deixou florescer florescerem novas ideias, novos projetos, como, por exemplo, a questão de eu começar a escrever como cronista, né? Isso, assim, eu tinha histórias muito interessantes da minha carreira para contar. Várias pessoas falavam, nossa, vocês deviam escrever um livro de tanta coisa legal que você já passou e tal. E eu falei, quem sabe um dia, quem sabe um dia. E com essa organização do espaço, eu encontrei meios, né, um terreno sólido aí para começar a escrever. E tem sido uma experiência maravilhosa, porque é, publicar em jornal me aproximou de muita gente e trocas novas começaram, né? Começou um movimento muito bacana de vida, Sim, um novo propósito, né? E o propósito é ajudar de alguma forma, né? A gente levar mensagens positivas para que as pessoas vejam que vale a pena, que o ser humano deve se comportar como ser humano, ter valores, virtudes, bons, né? Que existe uma espécie assim de uma fé no fluxo da vida, de que as coisas vão acontecendo, as dificuldades aparecem, a gente tem que enfrentar, e isso é bom. Então, eu tento levar uma mensagem de otimismo e tento ajudar alguém que me leia, ou no caso agora que nos escute, de alguma forma, né? sim. Depois a gente vai colocar ali na descrição do vídeo onde encontra as suas crônicas, né? Eu vou deixar escrito ali onde as pessoas podem encontrar suas crônicas. Eu vou deixar os links ali para as pessoas verem. Porque é legal, viu? Tem umas crônicas muito legais. Aquela do Mickey, eu ri muito com aquela crônica. Legal, muito, muito legal. São as pérolas da carreira Da que vida de uma acontecem. juíza. Muito, muito legal. E para as pessoas que estão tentando meditar, ou que já estão tentando e não conseguiram, ou as dificuldades para elas começarem. Você que agora olha de dentro da prática meditativa e um dia esteve olhando de fora, o que que você diria? Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de começar a meditar e quando começam, algumas têm dificuldade de continuar meditando? Bom, eu acho que a principal dificuldade para começar a meditar é a ignorância mesmo sobre o que é a meditação, é o desconhecimento, né? A pessoa atrelar alguma coisa mística, inacessível, então realmente é o desconhecimento. Hum, Agora, a partir do momento que, se ela conseguir ter um bom orientador, instrutor, ou, né, se ela conseguir ter acesso ao que é a meditação de uma forma simples, objetiva, como a que eu tive, aí tudo bem, ela passou o estágio inicial, mas ela tem que continuar. Como que ela vai continuar? Tendo disciplina, comprometimento, né? Isso é necessário. Então, eu penso como se fosse uma reeducação alimentar, por exemplo. A hum, pessoa é gordinha lá, tal, come tudo errado. Ela fala, não, eu preciso dar um jeito nisso. Vai lá no nutricionista, nutrólogo, tal, que passa uma rotina totalmente nova de alimentos, exercícios, o quê? Ela tem preguiça, é difícil, quebra padrão, né? Quebra padrão, quebra o que a pessoa está acostumada. Não que ela ache necessariamente ruim, mas é diferente, dá trabalho, mas depois é bom. Então a meditação, ela exige uma dedicação. hum. Não que ela não seja difícil, não que ela seja difícil, ela só exige tempo, um pouco de tempo, né? E esse tempo não é desperdiçado, pelo contrário, é um investimento, porque ele vai trazer você para o presente ali. E isso vai te dar tempo de qualidade. É verdade. E outro dia, é,
eu estava ouvindo uma palestra da Lucilena Galvão, que eu adoro, e ela falou assim que é, mas você acha que a vida é curta ou longa? A vida é suficiente, não é Uhum. nem curta nem longa, né? A gente usa o presente para fazer tudo que dá, da melhor forma, vamos crescendo como ser humano, e é suficiente. Se você tiver essa consciência, você vive muito melhor. Sim, sim. Teve um filósofo que falou isso, e ela conhece muitos filósofos. Eu conheço a Lucilena, no casamento do meu filho, ela falou algumas palavras lá, ela foi até lá, falou algumas palavras, foi muito legal. E Nossa, ela é que incrível, massa, né, Galvão? Ela é incrível. maravilhosa. E é verdade, né? A gente complica. Uma coisa, as pessoas dizem, o meditador se torna uma pessoa humilde. Mas não é humilde dele ser um coitado, um pobre coitado. Ele fica humilde, na minha opinião, no sentido que ele fica mais simples, ele simplifica, ele descomplica. A Isso, meditação descomplica muito das coisas, as coisas ficam mais simples. eu Mas concordo. no seu trabalho habitual, você é uma cronista hoje, foi juíza, mas no seu trabalho habitual, a meditação te ajuda de alguma maneira? Como ela foi inserida na relação com o seu atual trabalho? Então, a meditação, ela me ajuda, sim, porque ao me deixar mais calma, mais centrada, surge um espaço maior para criatividade. E esse processo criativo é indispensável para poder gerar frutos novos, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E a criatividade ela vem de um espaço que está geralmente fora da linearidade cognitiva, que é exatamente o espaço que a meditação te ensina a acessar, né? O espaço Uhum, que está meio fora, porque dá uma disfunção da lógica ali quando a pessoa está meditando. Ela não está pensando logicamente, ao contrário, ela está pensando em operacionalizar o loop e tem uma hora que ela parece que encaixa e vai. Esse, entre aspas, metaforicamente, vai, como se um trem tivesse encaixado no trilho, e vai, é o momento que você está no estado modificado. Porque as pessoas acham que o estado modificado é uma coisa pirotécnica, uma coisa assim, não, é uma coisa muito simples, né? Muito singela, exato. muito tranquila, muito centrada. E aí, E quando tem, esse não, espaço ele te inspira, esse espaço te inspira também. e é interessante porque hoje em dia, quando eu tenho alguma ideia sobre algo que eu vou escrever, alguma crônica, quando eu sento para escrever, eu falo, não, agora chegou o momento, eu escrevo numa tacada só e flui, né? Para que eu veja pouquíssima coisa que eu preciso alterar depois, sabe? Sim, é um fluxo, exatamente, o fluxo inspiracional, ele é um fluxo. Bom, o papo está muito bom, mas a gente sabe que vídeos em internet a gente precisa ser parcimonioso, a gente precisa não exagerar muito, porque senão o pessoal que ainda não é meditador não tem tanta paciência para assistir. Mas antes da gente terminar, antes da gente se despedir do pessoal, que mensagem você gostaria de deixar do coração, assim, livremente, para quem ouvir esse vídeo hoje, amanhã, depois de amanhã, qualquer dia? Qual mensagem gostaria de deixar a Camila, tanto ou a doutora Camila juíza, ou a Camila meditadora, ou ambas? Qual mensagem você deixaria aqui nesse vídeo para a gente? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar para quem não pratica meditação, quem tem vontade de praticar, é tente mesmo com um método, com boa vontade. A meditação, ela não custa dinheiro para praticar, todo mundo pode. Ela não atrapalha a vida de ninguém, né? Não tem contraindicações, não é perda de tempo. Ela só a única coisa que a meditação pode fazer é trazer benefício para quem pratica. E eu acho que depende só de cada um mesmo é, se dar esse cuidado, né? E os resultados vêm, em algum momento eles chegam, a gente não pode ter pressa. Eu tive a felicidade de colher esses frutos rapidamente, continuo colhendo, né? Mas eles chegam. E então, eu acho que as pessoas devem pensar, deveriam fazer, vou dedicar 12 minutinhos do meu dia, esses 12 minutinhos que a pessoa passa, às vezes, rolando o dedinho no Instagram. Ou muito mais, né? Então vamos dizer que ela fique 1 hora no Instagram, tira 12, 15 minutos desses dedinhos rolando ali para meditação. Isso diariamente.
E aí, mais para frente, a pessoa, se fizer isso, ela vai se sentir feliz e agradecer a si mesma por ter feito isso por si mesma. Que bacana, obrigado. Doutora Camila Bebeik, Camila, minha colega meditadora, somos colegas meditadores, muito obrigado por esse momento, por compartilhar um pouco conosco da sua história, da sua vida, permitir que se torne público um pouco da sua história, que vai, espero que estimule outras pessoas a meditarem. Muito obrigado. A gente vai se despedir com calma, mas antes vamos dar um tchau para o pessoal aqui para encerrar o vídeo, e depois a gente se despede com mais calma, tá bom? Pessoal, tchau, tchau, pessoal.